Alô, alô, meus amigos e minhas amigas, como é que está agora a conexão? Me digam, por favor. Culpabilidade. Vamos entrando novamente. Acho que agora tá bom, né? E aí, Débora, tá bom agora? Parte um. Vamos entrando com o professor Alexandre Assalim. Publicar. Vamos entrando, pessoal. Culpabilidade, parte um. Deixa eu pegar aqui. Fixar comentário. Culpabilidade, parte um com o professor Alexandre Assalim. Me digam agora, como é que está a conexão, por favor? Se melhorou a conexão, me digam. Sim. Acho que agora tá bom, né? Podemos começar? Vamos entrando. E aí, travando ainda? Agora tá tri. Gostei, Gabriel Jazé aí, meu amigo. Tá boa? Perfeito, show de bola. Bah, que bom. Travando ainda? Não, Danilo, acho que agora não é mais o meu, hein? E aí? Deixa eu ver aqui como é que tá. Não, minha internet tá bombando agora. Vocês sabem, pessoal, que Vocês todos sabem, ok, Cândido, melhorou, né? Maravilha. Vocês sabem todos que eu sou promotor, né? Eu trabalho em um órgão, aqueles que não sabem, que se chama Procuradoria de Prefeitos. Então, muitas vezes estou viajando no interior do Rio Grande do Sul, porque nós fazemos as nossas operações, as nossas investigações, os nossos inquéritos, que se chamam PICs no âmbito do Ministério Público, né? São os procedimentos de investigação criminal. Então eu passo viajando no interior do estado, eu sou um dos promotores designados pelo nosso chefe na instituição, que é o Procurador-Geral, para fazer investigação de prefeitos pela prática dos mais diversos crimes, né? E hoje eu me encontro em uma cidade no interior e a internet realmente ela não estava boa, né? Oi, tá travando de novo não, né? Hein? Me avisem aí, por favor. Jonathan, eu me encontro numa cidade no interior e realmente a internet não tá boa, então agora eles fizeram a gentileza de me abrir aqui uma parte da casa onde eu estou usando a própria internet deles aqui e não a do hotel. Então eu quero começar perguntando a vocês se vocês me escutam bem para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, a nossa aula sobre o tema culpabilidade, pessoal. E aí? Beleza? Travando de novo? Não, né? Estava travando um tiquinho. E vamos tentar então. Olha só. Aqui tá beleza? Que bom. Então eu vou marcar o nosso tempo. Como vocês sabem, eu tenho dividido as nossas lives em 2 tempos. Para que não haja nenhum bug, para que o Instagram eles parem de mandar coração, para que o Instagram não nos derrube, né? Então eu vou fazer 2 tempos aqui de 20 minutos para nós falarmos sobre um dos tópicos mais importantes dentro da teoria do crime. Legal? Eu começo perguntando a vocês, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, aqueles que como eu são apaixonados pelo direito penal, a culpabilidade, que é o tema da nossa live, da nossa aula de hoje. A culpabilidade, ela é ou não é um elemento do crime? Hein, Júnior, Lisandra, esta é para vocês. A culpabilidade é ou não é um elemento do crime? Hein? Aquela outra ferramenta de vídeo. Pois é. Vamos tentar fazer com que a gente tem. Espero que vocês estejam me escutando. Também se a gente não conseguir, a gente posterga para amanhã. E aí, dá para fazer a live tranquilo? Sim? E aí? Ô, querida Luciane, muito bom ouvir isso, tá? Obrigado. Então vamos lá, a culpabilidade é elemento do crime? Vocês estão dizendo sim para minha pergunta, né? Boa, Vinícius, agora eu gostei. A resposta de vocês correta, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, é depende. A culpabilidade é um elemento do crime? Depende. Porque há vários conceitos de crime, como nós temos visto ao longo das nossas lives, ao longo dos nossos encontros. Há uma teoria que é tripartida, um conceito que é tripartite. 3 elementos que nos diz
que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então é claro que para a teoria tripartida ou tripartite, a culpabilidade é elemento do crime. Agora não esqueçam que não é a única. Existe uma teoria, existe um conceito bipartido ou bipartite. Por conceito bipartido ou bipartite, a culpabilidade é formada apenas por dois elementos: por fato típico e por ilicitude. Então, para a teoria ou o conceito bipartido, a culpabilidade não é um elemento do crime. A culpabilidade é um mero pressuposto para a aplicação da pena. Ok? Travando. Ai, pessoal, que ruim, né? Eu sinto muito, tá? Sinto mesmo, pessoal. Não tá? Tomara que não esteja. Vamos tentar mais um pouquinho, pelo menos essa metade, se não der. Não tá travando, gente. Pois é, Débora, eu tô achando estranho, porque a internet deles aqui, e para os colegas que estão chegando, eu volto a dizer que eu estou em um hotel no interior do Rio Grande do Sul, porque eu estou trabalhando junto ao meu órgão no MP, nós temos uma operação, tá? Então é por isso que eu estou aqui, a internet não tá boa. Então vamos lá. Nós temos que lembrar, e é um segundo ponto muito importante, a respeito do conceito de culpabilidade. Porque o conceito e a estruturação, beleza, meu amigo Humberto, fico feliz. Teresina, meu querido, um beijo, tá? Parem de mandar mensagem que para de travar. Então tá, vou continuar. Nós temos que entender que o conceito de culpabilidade e a sua própria estruturação vem se modificando ao longo das últimas décadas. Nós temos várias teorias que explicam o que é culpabilidade e como ela é estruturada. Uma primeira teoria se chama teoria psicológica da culpabilidade. Ela já caiu, para vocês terem uma ideia, em prova delegado de polícia, Rio Grande do Sul, caiu como teoria psicologista. Olha lá, meu sonho é ser juiz federal. Olá, vamos lá, João Lucas, então, tá? Lembrando, vai parar o raciocínio para dar alô? Posso te dar um alô sim, meu querido. Lembrando, meu caro ADRN Lima, lembrando que nós temos atualmente uma preparação muito boa, muito forte na Rede Júris para o concurso delegado de polícia, tá? Eu estou aqui como um dos professores da Rede Júris, com muito orgulho, hein? Sinal perfeito em Pelotas, grande Pelotas. E aí, estamos na festa... Pare de interromper o raciocínio, isso aí. Ainda estamos na Fena Doce em Pelotas? Travando muito. Acho que é o teu, hein, Flá? Dá uma olhadinha aí, sai e entra de novo, por favor, tá? Aracaju, um beijo, Walter. Nós temos que lembrar, então, que a teoria psicológica ou psicologista da culpabilidade, ela diz que culpabilidade é um nexo psíquico que liga, que une o delito ao seu autor. Repito, para a teoria psicológica ou psicologista, a culpabilidade é um nexo psíquico que une o delito ao seu autor, tornando-o penalmente responsável. Para a teoria psicológica, para a teoria psicologista, nós temos que lembrar que a imputabilidade é um pressuposto da culpabilidade e que o dolo e a culpa são as suas espécies. Olhem que legal. Para uma primeira teoria, que é a teoria psicológica da culpabilidade, não é que o dolo e a culpa façam parte da culpabilidade. O dolo e a culpa são a culpabilidade, meu querido Fernando de Pernambuco. Vejam, o dolo e a culpa são a culpabilidade. Nós estamos em um momento em que o crime tem duas partes. Uma parte objetiva, chamada tipicidade, e uma parte subjetiva, chamada culpabilidade. Então, a culpabilidade, para uma teoria psicológica ou psicologista, ela, na verdade, é um nexo psíquico que une o delito ao seu autor. Na evolução do pensamento dogmático, pessoal, nós temos uma segunda teoria, que se chama psicológico-normativa. Tira os comentários para a gente aproveitar a live. Vou tirar. Agora eu tiro, tá? Uma teoria psicológico-normativa. Para a teoria psicológico-normativa, a culpabilidade passa a ser estruturada por três elementos. Por imputabilidade. Vejam, a imputabilidade deixa de ser o pressuposto e passa a ser um elemento estruturante da culpabilidade. Por dolo e culpa, que não são mais espécies de culpabilidade, mas agora fazem parte dela como elementos estruturantes. E entra, meus caros amigos, o elemento normativo da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta adversa.
Então, para esta teoria que se chama psicológico-normativa, a culpabilidade é formada por imputabilidade, por dolo e por culpa e por exigibilidade de conduta adversa. E aí nós chegamos na teoria atual. A teoria atual que é uma consequência do finalismo de Welzel. A teoria atual, repito, que é uma consequência da teoria finalista de Hans Welzel. Aliás, nós vimos juntos a teoria finalista quando nós estudamos a estrutura do fato típico. E eu dizia para vocês lá atrás que o fato típico nos crimes materiais é formado por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Dentro da conduta nós estudamos o causalismo e o finalismo. Uma consequência da teoria finalista de Hans Welzel é a atual estrutura da culpabilidade. É uma teoria puramente normativa da culpabilidade. Uma teoria normativa pura. Então vejam a evolução da culpabilidade ao longo das últimas décadas. Uma teoria que começa puramente psicológica, pessoal. Passa a ser psicológico-normativa e hoje é normativa pura. Hoje a teoria que explica a culpabilidade é uma teoria normativa pura. Ou seja, a culpabilidade hoje é formada por 3 elementos. Por imputabilidade, por potencial consciência da ilicitude e por exigibilidade de conduta adversa. Estes são os 3 elementos que compõem, que estruturam a culpabilidade. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa. Então vejam, são estes 3 elementos que nós temos que estudar a partir de agora. A pergunta que eu faço a vocês é: o primeiro elemento da atual estrutura da culpabilidade é a imputabilidade. E a pergunta é: o que é imputabilidade? E aí, vocês estão aí comigo ainda? Estão juntos comigo? Não vejo mais nenhuma mensagem, deixa eu ver aqui. Essa nossa internet hoje, olha, a minha, ela tá boa, ao que tudo indica, hein? O que é a imputabilidade? Imputabilidade, pessoal, significa capacidade. Imputabilidade significa capacidade. Capacidade intelectiva e capacidade volitiva. O que é capacidade intelectiva? É a de entender o caráter ilícito do fato. Ô Rafa, legal te ter aqui, meu amigo. Vamos lá. Se não tiver bom sinal, vocês me avisem, senão eu vou falando, tá? Vamos passar conteúdo hoje. Muito bom, Lisandra. Legal. Vejam, o que é imputabilidade? E eu disse a vocês que imputabilidade é capacidade. Imputabilidade é tanto a capacidade intelectiva quanto a capacidade volitiva. A capacidade intelectiva é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. E a capacidade volitiva é a capacidade de autocontrole. É a capacidade de autodeterminação diante do entendimento anterior. Uma pessoa, meus amigos e minhas amigas, só pode ser considerada imputável se ela é provida das 2 capacidades. Ou seja, tanto da capacidade intelectiva, ela tem que entender o caráter ilícito do fato, quanto da capacidade volitiva. Ela tem que conseguir se autocontrolar, se autodeterminar diante do entendimento anterior. Então vejam, a falta de uma, ou a falta da outra, ou claro, a falta das 2, conduz à chamada inimputabilidade. Então vamos ver se vocês estão acompanhando o raciocínio. Para que eu diga que uma pessoa é imputável, eu preciso das 2 capacidades, tanto da capacidade intelectiva quanto da capacidade volitiva. Mas a falta de uma, ou a falta da outra, ou a falta das 2, conduz à chamada inimputabilidade. Existem, pessoal, algumas causas de exclusão da imputabilidade. Repito, algumas causas de exclusão da imputabilidade. Estas causas de exclusão da imputabilidade estão expressas no Código Penal.
3 delas estão no artigo 26 caput do Código Penal. Anotem aí então. 1 é a doença mental. 2 é o desenvolvimento mental incompleto. 3 é o desenvolvimento mental retardado. Estas 3 primeiras causas de exclusão da imputabilidade estão no artigo 26 caput do Código Penal. Doença mental, desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado. Depois, a quarta é a questão dos menores de 18 anos, que está no 27 do Código Penal. Aliás, no 27 do CP, e muitos esquecem, e também na Constituição Federal, no artigo 228 da CF. E a quinta, pessoal, se chama embriaguez acidental completa. Ela está no 28, parágrafo 1º do Código Penal. Então vamos ver se todos vocês pegaram as 5 causas de exclusão da imputabilidade. 1. Doença mental. 2. Desenvolvimento mental incompleto. 3. Desenvolvimento mental retardado. 4. Menores de 18 anos. E 5. Embriaguez acidental completa. Vamos falar um pouquinho sobre as mais importantes. Em primeiro lugar, a questão da doença mental, que aparece bastante nos processos criminais. Vejam, sou promotor há quase 20 anos, a gente vê muito isto. Muitas vezes o réu, ele aparenta um retardo mental nas audiências. Muitas vezes nós temos ali acusados de fatos típicos e ilícitos que, evidentemente, têm algum tipo de transtorno mental. Eu cito para vocês um caso em que eu estava pronto para fazer o júri. Eu estava já com a minha toga, a toga do Ministério Público, aquela toga preta com cordel vermelho. E aí o juiz se vira para o réu e ele diz, olha, o senhor foi intimado para constituir advogado, o senhor não se manifestou, portanto, lhe foi designada a Defensoria Pública, que irá lhe assistir no dia de hoje. E aí ele grita, não, eu não concordo com isso, eu não confio na tua lei, juiz. E aí se vira para mim, e eu não confio na tua lei também, promotor. A minha lei é a lei divina. A minha lei é a lei divina, diz ele. E aí o juiz se vira para mim e diz assim, a palavra está com o Ministério Público. A palavra está com o Ministério Público. Qual é a tese que eu vou pedir de um cidadão que aparentemente tem evidentes transtornos mentais? Pensem comigo. Porque vejam, se eu acho que ele merece responsabilidade, se eu acho que ele não deve ser absolvido propriamente, e ele é imputável, eu vou pedir a sua condenação. Então eu peço a condenação de um réu imputável. Agora, se o réu é inimputável, o que nós pedimos é uma absolvição imprópria. Cuidem, a absolvição imprópria. Na absolvição imprópria, o juiz reconhece o fato e aplica ao réu uma medida de segurança, que pode ser de internação no manicômio judiciário, no Instituto Psiquiátrico Forense, ou pode ser de tratamento ambulatorial, conforme as 2 espécies de medidas de segurança que estão ali no artigo 96 do Código Penal. Então vejam, qual foi a minha reação neste júri? Eu digo para o juiz o seguinte, olha, excelência, eu não sei mais qual será a tese acusatória em plenário. Portanto, eu quero que vossa excelência imediatamente conduza o réu a exame psiquiátrico, a exame de insanidade mental, porque se ele é imputável, eu vou postular em plenário a sua condenação. E se ele é inimputável, eu vou postular a absolvição imprópria, para que vossa excelência depois possa aplicar uma medida de segurança. Vocês me entendem? Então vejam, se o réu ele é doente mental, e a perícia comprova isto, porque não somos nós somos operadores do direito, nós não conhecemos este ramo do conhecimento. Nós não temos ciência da CID, do número, da doença, do nome. Eu preciso da perícia. Se a perícia nos diz que o réu é inimputável e o juiz homologa este laudo, a consequência lógica será a absolvição imprópria, quando então o juiz poderá aplicar uma medida de segurança, tá? Bom, em relação aos menores de 18 anos, artigo 27 do Código Penal.
Não esqueçam que os menores de 18 anos, diz ali no Código Penal, artigo 27, e também na Constituição, artigo 228, eles são absolutamente inimputáveis e estão sujeitos às regulamentações que estão na legislação especial. Esta lei especial, é claro, é o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a Lei 8.069 de 90. E lá no ECA nós temos no artigo 112 as famosas medidas socioeducativas, que são aplicadas para o adolescente infrator. Atenção, nunca para a criança. Por mais que a criança, ou seja, menor de 12, 0 a 12 incompletos, a criança, por mais que seja envolvida e às vezes está em algum fato delituoso, às vezes a criança está traficando ali com o pai, com o irmão, etc., ela não pode receber medida socioeducativa. A criança recebe medida protetiva na forma do ECA. Quem recebe medida socioeducativa é o adolescente infrator. Tá? Não esqueçam disto. E mais, toda esta discussão, minhas amigas e meus amigos, a respeito da redução da idade penal, alguns sustentam para 16 anos, outros para 14 até, ela passa pela alteração da Constituição, então ela não é tão simples. E há alguns doutrinadores que inclusive se manifestam no sentido de que o artigo 228 da Constituição é uma cláusula pétrea, posição com a qual eu não concordo. Mas aqueles que sustentam que o 228 da Constituição é uma cláusula pétrea, eles vão dizer o seguinte, pessoal, que nós não podemos reduzir a idade penal por meio de um poder constituinte derivado, por meio de uma emenda constitucional, só com uma revolução, só com uma Constituição nova, por meio de um poder constituinte originário. Há uma posição que existe, repito, com a qual eu não concordo. Em relação à embriaguez, nós temos que lembrar que há várias espécies de embriaguez. Há uma embriaguez chamada não acidental. A não acidental é aquela voluntária ou culposa. O que é uma embriaguez voluntária? É aquela em que o sujeito, ele consome a substância, vejam, eu não estou falando apenas do álcool. Álcool ou qualquer outra substância que produz efeitos análogos aos do álcool. A embriaguez para nós penalistas, a embriaguez é um instituto de direito penal. A embriaguez significa uma intoxicação causada pelo consumo do álcool ou de qualquer outra substância que produza efeitos análogos aos do álcool. Então lembre, a embriaguez pode ser não acidental. A não acidental ou é voluntária ou é culposa. A voluntária é quando o sujeito ele consome a substância para ficar embriagado. Você já ouviu aquele seu colega dizer, hoje eu vou sair, vou tomar um porre, hoje eu vou sair, vou encher a cara. Pois é, isto para nós no direito penal é uma embriaguez não acidental voluntária. Mas ela pode ser também culposa. Culposa quando? Quando o sujeito quer consumir a substância, mas não quer ficar embriagado, o que acaba ocorrendo por imprudência no consumo de doses excessivas. Tanto a voluntária quanto a culposa jamais excluem a imputabilidade penal. O fundamento é o artigo 28, inciso 2º do Código Penal. Jamais excluem a imputabilidade penal, nunca excluem a imputabilidade penal. O fundamento é o livre-arbítrio. Por isso se fala em teoria da actio libera in causa. Se escreve actio libera in causa, ação livre na origem. Se o sujeito ele tinha a liberdade de decidir na origem se iria ou não iria consumir a substância e depois ele acaba praticando um crime, ele será responsabilizado. Nós não excluímos a imputabilidade penal. Senão seria muito fácil, né? Um sujeito está sendo acusado de estupro. E aí o advogado dele diz, doutor juiz, por uma questão de ordem, olha, o meu cliente, ele só estuprou a moça porque ele fumou tanta maconha, mas tanta maconha, que ele não sabia o que estava fazendo. Negativo. O fundamento é o artigo 28, inciso 2º do Código Penal. A embriaguez não acidental, seja ela voluntária ou culposa, jamais exclui a imputabilidade penal. Joia, pessoal? Existem outras 3 espécies de embriaguez. A embriaguez que é acidental, a embriaguez que é patológica e a embriaguez que é preordenada.
Só que agora nós já chegamos aos 22 minutos, a primeira parte da nossa live está encerrada. Eu vou simplesmente terminar este vídeo e em 10 segundos começamos a segunda parte da live. Combinado? 10 segundos eu já volto, ok? Fiquem aí.